Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Nosso primeiro contato, né, após a quarentena. E estamos aí nos virando, nos remexendo da forma que podemos, né, para levar o melhor conteúdo para vocês, para não deixar ninguém órfão de conteúdo e nem de qualidade também, né? Bom, a minha intenção é que possamos fazer um apanhado, uma revisão, passar um pente fino de tudo que nós vimos, que não foram muitas coisas, até o impedimento do funcionamento das escolas, né, a interdição das aulas por causa do vírus, né, para que fosse praticado o isolamento, que a princípio era de 15 dias, mas que a cada dia vem aumentando cada vez mais, e a gente fica numa berlinda, né? A gente precisa trabalhar, os pais, as mães, os avós, os tios, a família em geral precisa trabalhar, mas por um outro lado existe o risco de contrair o vírus e se contaminarem e sofrerem com isso e também levar o vírus para dentro da nossa casa, né? Então, na medida disso tudo, tendo em vista tudo isso, houve a necessidade do isolamento. Mas vamos ficar todo mundo firmes, pensamento positivo, fé e pedindo para que as coisas melhorem. Vamos nos resguardar nesse período para que o vírus ele possa ir se acabando, morrendo aos poucos, tá bom? Bom, então a minha intenção com esses vídeos é passar um pente fino, uma revisão do que nós já vimos até o encerramento das aulas, e a partir daí a gente dá uma continuidade até quando a gente não sabe, na questão que ficaremos de casa ministrando aula para vocês. Bom, então hoje a gente vai fazer a revisão da língua e linguagem. Lembra que nós falamos muito com vocês, eu debati muito em sala de aula sobre a questão de língua e questão da linguagem. O que é língua? Língua é aquela forma que nós usamos também para se comunicar. E no mundo existem vários tipos de língua. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, chinês, japonês, alemão, mandarim e assim sucessivamente. Então a língua é a forma, é o mecanismo que a gente utiliza para a comunicação. E ela tem que estar conectada, ela tem que estar num contexto. Não adianta eu dizer assim, ó, geladeira, cachorro, elefante. É uma língua? São palavras? São, mas elas estão desconectadas de um contexto. Existem várias palavras. A língua portuguesa, ela criou várias palavras, que é onde nós estudamos lá nas 10 classes de palavras. Mas, para que haja um entendimento, para que haja tudo dentro de um contexto, de uma forma que dá para todo mundo entender, elas precisam estar num contexto, elas não podem estar desconectadas. Bom, e a língua, além da língua, existe também uma outra palavrinha chamada linguagem. Lembra que nós estudamos logo no início das aulas? A primeira semana eu expliquei para vocês, aí a segunda semana eu também voltava novamente dando continuidade ao conteúdo, mas voltava e explicava, e a terceira semana também dando continuação ao conteúdo, à matéria, ao livro, mas sempre voltava um pouquinho para a gente bater maciçamente em cima para ficar bem fixado na mente. E paralelamente à língua, nós falamos também sobre linguagem, que aí tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista e agora mais recente a linguagem digital. Mas antes de falar de cada uma dessas, eu quero falar para vocês sobre linguagem. Linguagem também é a forma que usamos para nos expressar.
Eu posso ter um tipo de linguagem com os meus gestos, com a minha fala, com a minha roupa. Quando nós vamos a um aniversário, geralmente a gente vai com uma roupa mais escura, mais triste, sombria, a um aniversário. Ou a gente vai com uma roupa mais alegre, uma roupa de uma cor mais vibrante. A gente vai com uma roupa mais alegre, uma cor mais vibrante. Porque a gente precisa transmitir na linguagem que a gente está feliz naquele casamento, naquele aniversário, naquele churrasco, naquele batizado, que a gente possa transmitir alegria também, que a gente também está feliz por celebrar aquele momento, seja ele qual for. Já quando nós vamos a um velório, a morte de alguém, a gente já coloca uma roupa mais discreta, uma cor não tão alegre, uma roupa não tão alegre, né? Porque a gente precisa também nos compadecer daquele momento. A gente também precisa demonstrar um sinal, uma linguagem de luto para com aquela família. Então tudo isso a gente usa como linguagem. Tudo isso é linguagem. Língua que está junto com linguagem, linguagem que está junto com a língua e por aí vai. Bom, existe também os vários tipos de linguagem. Tem a linguagem verbal. Linguagem verbal, a grosso modo dizendo, é tudo aquilo que eu verbalizo, é tudo aquilo que eu falo, é tudo aquilo que eu escrevo. Então, se você vai fazer a leitura de um livro e você está lendo, ali é uma linguagem verbal escrita. Se você vai fazer um diálogo com alguém, pedir alguma coisa, uma reclamação, uma solicitação, exigir algo, ligar, é uma linguagem verbal. Isso é uma linguagem verbal. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal é quando eu tenho uma placa com um desenho de uma buzina e um corte ao meio. Ali significa que não posso usar buzina. Quando nós vamos a um hospital e lá tem uma foto de uma enfermeira ou de uma pessoa ali representando o hospital, o ambiente hospitalar, e com somente o sinal na boca, somente o dedo em haste na boca, mas não tem nada escrito. Ali nem precisa escrever nada, porque ali eu já sei que eu devo ficar em silêncio. Então isso é uma linguagem não verbal, não precisou escrever nada, não precisou ninguém falar nada, somente pela figura nós já percebemos que ali é um local que precisamos manter o silêncio. Então isso é uma linguagem não verbal. Quando a mamãe e o papai estão nervosos, contrariados com alguma coisa, o semblante já fica, ó, fechado, não é? Semblante fechado, ali significa que, ó, é melhor ficar mais longe, não posso chegar tão perto, é melhor eu evitar certos pedidos, né? Então é melhor eu esperar passar o momento, eu perceber que o semblante ficou alegre, sorridente, né? Não tão pesado, para que eu entender que agora é o momento de eu me achegar e fazer um pedido, fazer uma reclamação, entendeu? Fazer um comunicado. Então, isso tudo é linguagem não verbal. O pai ou a mãe que acabaram de chegar do trabalho, então aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, aconteceu algum acidente no trajeto, alguma notícia ruim, e eles chegam já cabisbaixo. O que seria cabisbaixo? Cabeça mais baixa, olhando mais para baixo, um semblante mais desanimado. E ali eles adentram a casa e vão direto para o quarto, ou deitar, ou tomar um banho, e passam o resto da noite ali calados. Eles não falaram nada, não expôs o que aconteceu, não disse o que aconteceu, não quis falar com ninguém, respondeu somente o que lhes fora perguntado. E isso é uma linguagem não verbal.
Por mais que falou uma coisa ou outra, mas eles não entraram na comunicação. Eles só responderam o que lhes perguntaram. Quando acontece isso também, aí eu já posso dizer da linguagem mista. Então, a linguagem verbal é tudo que eu verbalizo, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo. A linguagem não verbal são as figuras, somente as figuras e os sinais. E a linguagem mista é quando eu misturo uma à outra. A escrita, a falada e os gestos, os semblantes, a roupa, o tom, a cor. Então, tudo isso a se dizer que eu tenho uma linguagem mista. E uma das coisas mais recentes que nós temos agora é a linguagem digital. O que seria a linguagem digital, professor? A linguagem digital, como nós vivemos numa era digital, eu tive a oportunidade de viver em uma época onde não existia celular, telefone pouquíssimo, as comunicações eram feitas somente por carta, né? E hoje nós temos a linguagem digital. Quando passa uma propaganda na televisão e tem aquele quadradinho bem no cantinho da TV, com um monte de pontinhos pretos, onde eles falam que é para você apontar ou posicionar seu celular ali próximo, que é o chamado do QR Code, que ali você pode ter as informações, ler as notícias do jornal, ter acesso às informações da revista, somente por ali. Você faz uma assinatura e com aquele código você consegue acessar as informações que você precisa. E tantas outras coisas, né, que hoje a gente sabe que é digital. Nós vivemos numa era digital, nós vivemos numa era online, onde o papel, onde a escrita formal, o papel, eu não creio que vá acabar, mas ele vai dando lugar, vai sendo menos usado, dando lugar ao digital, ao online, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo agora. Na minha época de estudante, as escolas entravam em greve e ficávamos ali, estudando com o material que nós tínhamos, com o livro que nós tínhamos, e tínhamos que andar caminhos longes para chegarmos até a biblioteca. Hoje a facilidade é muito maior para estudo. E isso tudo é uma forma de linguagem. Então, língua, que está conectado à linguagem, e dentro da linguagem nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista e a linguagem digital. Quando nós estamos andando nas ruas, nas avenidas, e encontramos uma blitz, os guardas, eles usam de uma linguagem não verbal. Eles não ficam falando assim, motorista, da placa tal, do número tal, do carro da cor tal, da marca tal, encoste à direita. Não. Eles usam os que chamamos, a grosso modo, dos apitos, né? Dos assovios. Mas aquilo são chamados, na legislação de trânsito, de silvo breve, silvo longo, ou a mão, ou dessa forma, ou assim. Então isso, se eu não uso o som, isso tudo é chamado de linguagem não verbal. Então nós precisamos ter um entendimento e saber entender e saber as diferenças de língua, que está ligado à linguagem, e que na linguagem nós temos a verbal, é o que eu falo, o que eu escrevo. A linguagem não verbal, uma roupa, um gesto, um aceno. Linguagem não verbal. A linguagem mista, onde eu uso a fala ou a escrita junto com os gestos. E a linguagem digital, que é
o mais recente agora, que eu já expliquei para vocês, que tudo que se refere à digitalização, que tudo que se refere ao meio online, ao meio da internet, né, a todo esse ambiente é onde nós chamamos de linguagem digital. Beleza? Bom, por enquanto nós vamos falar sobre isso. Na plataforma de vocês da escola terão alguns exercícios para vocês fazerem, textos para a gente trabalhar em cima disso, e nas próximas aulas a gente já dá uma sequência do que nós falamos hoje, ok? Fiquem todos bem, fiquem todos em casa. Abraço.